Qual é o seu alvo? Eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivi a solteirice na maturidade. E eu espero que esses vídeos acrescentem algo na sua vida e no seu coração. Bem, no dia de hoje eu queria compartilhar algo muito sério com você. Todos nós, como cristãos, temos um alvo. E esse alvo é o próprio Jesus. Não é por acaso que nós somos discípulos dele, nós seguimos seus ensinos. Mas algo me chamou muito a atenção no ano de 2001, exatamente no dia 11 de setembro, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, que era o centro financeiro do mundo. E eu me lembro que naquele dia eu estava trabalhando e eu desci para minha casa, eu morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, e eu desci na minha casa para almoçar. E eu estava num estresse muito grande, vivendo uma pressão muito grande no trabalho, e estava muito depressiva. E quando eu vi aquele ataque, Deus começou a falar algo no meu coração. E Ele me mostrou que toda aquela grandiosidade das torres, que tudo aquilo que parecia ser tão importante aos homens e que homens tão poderosos, estavam envolvidos naquele lugar e talvez tinham tantos investimentos ali, porque na verdade, de fato, eu nem sei o que exatamente representavam aquelas torres. Eu sei que era muito importante e que, se eu não me engano, era o centro financeiro do mundo. E quando aconteceu aquele ataque, eu pude ver que nada, por mais suntuoso que seja, por maior que seja, é realmente maior do que o próprio Deus. E Deus começou a colocar no meu coração que por mais ansiosa que eu estivesse, por mais que eu achasse que o mundo estava acabando, desmoronando para mim, Ele é que na verdade tinha o controle de todas as coisas. E eu me lembro que no decorrer daqueles dias, eu estava me reunindo em uma igreja bem simplesinha, ali de Minas, do interior, e eu tinha a chave do templo, porque eu cuidava das crianças, eu tinha um projeto com crianças, então eu tinha a chave do templo. E eu me lembro que naquela mesma semana, num domingo de manhã, não tinha ninguém ali naquele local. E eu peguei a chave, abri aquele templo, entrei e tinha um banco, na verdade eram bancos de madeira, o local era muito simples. E eu me prostrei ali e comecei a derramar o meu coração. E o Senhor falou comigo algo muito sério. Ele disse assim: você sempre me conta os teus sonhos, os teus planos e os desejos do teu coração. Mas agora é hora de eu te contar os meus sonhos, os meus planos e os desejos do meu coração. E ali, diante daquelas palavras, daquela voz quase audível, eu me calei. E eu pude ouvir um pouquinho do que Deus queria me falar. E uma das coisas que eu descobri naquele dia é que Deus não queria apenas fazer parte da minha vida. Ele queria de fato ser a minha vida. E havia uma grande diferença entre Deus fazer parte da minha vida e em Ele ser a minha vida. E você pode estar se perguntando: Dani, como assim? Deus não quer fazer parte da minha vida, Ele quer ser a minha vida? Exatamente. Muitas vezes nós temos o Senhor como alguém a quem recorremos nos momentos de dificuldade, para fazer as nossas petições, para nos livrar de problemas, quando na verdade Deus, Ele quer ser por completo a nossa vida. Ele quer ser o primeiro pensamento do nosso dia. Ele quer que todas as coisas girem em torno dele. Ele quer que as nossas orações não sejam apenas naquele momento de devocional, mas que seja o nosso dia uma oração. Eu tenho um trabalho além
de ser escritora. Eu trabalho em uma indústria. E no período que eu estou ali, eu estou trabalhando com uma máquina. E eu fico o tempo todo pensando, com quem Deus quer que eu fale naquele momento? Quando alguém se aproxima de mim, eu sempre pergunto, o que o Senhor quer que eu diga para aquela pessoa? Os meus olhos estão sempre atentos, porque eu não estou ali apenas para trabalhar e receber o meu salário, mas eu estou ali para apregoar o ano aceitável do Senhor, para levar para aquelas pessoas que estão ao meu redor o reino de Deus. Cada pessoa que se aproxima de mim, eu não quero que veja a Dani. A Dani nunca tem nada para acrescentar, a Dani nunca tem algo de bom para oferecer, mas eu quero que as pessoas ao meu redor vejam Cristo na minha vida. Mas para que isso aconteça, Cristo não pode ser parte da minha vida. Ele não pode apenas fazer parte do meu devocional. Ele não pode apenas fazer parte de quando chega no final do dia, eu faço uma oração agradecendo pelo dia de hoje. Ou então, sentando à mesa para me alimentar e agradecendo pelo alimento. Não, ele deve ser parte de toda a minha história. Ele deve ser, de fato, a minha vida. E quando o Senhor começou a contar para mim um pouco dos sonhos do coração dele, eu percebi que o projeto mais importante é o projeto de Deus. E o projeto dele futuramente, mais para frente, eu descobri que nada mais é do que uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Na verdade, Jesus veio aqui nos ensinar como devemos agir, como devemos viver, como agradar o coração do Pai. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E você fica pensando, se o alimento, que é uma das coisas mais importantes do ser humano, que sem o alimento o ser humano não vive. Se o alimento do Senhor era fazer a vontade do Pai, é porque de fato Ele e o Pai eram um só. E o desejo do coração do Senhor é nos fazer um. Ele mesmo diz, para que sejamos um só, como eu e o Pai somos um. E para que isso aconteça, é preciso você abrir mão, muitas vezes, da sua felicidade. Eu me lembro que o tempo ia passando e muitas vezes eu percebia que a minha juventude ia indo embora, que eu não tinha um companheiro para ir ao cinema, assistir um filme. Eu me lembro que às vezes eu desejava coisas tão simples como andar de mãos dadas numa praça, tomar um sorvete ao lado do meu namorado, como eram as jovens da minha idade. E isso não aconteceu. Demorou muitos e muitos anos para que eu conhecesse quem hoje é o meu esposo. E aí você pode se perguntar, mas será, Dani, que valeu a pena você esperar tanto tempo, você perder a sua juventude? E eu digo sim, porque a palavra diz que quem perde a sua vida por amor a Ele, acha de fato a vida. Então eu quero dizer para você, se hoje você é solteiro, você é solteira, você não está perdendo tempo. Você precisa realmente ter o Senhor como único e exclusivo alvo da sua vida. Que Ele não faça parte do seu dia a dia, que Ele não faça parte da sua vida, mas que Ele seja de fato a razão do seu viver. Porque se Ele for a razão da sua vida, com toda certeza, você vai encontrar um tesouro mais valioso que o ouro. Porque os deleites dessa terra não se comparam aos deleites espirituais. E eu já vivenciei tantas experiências, já desfrutei tantos deleites, já desfrutei tanto esse banquete, que eu tenho como objetivo
repartir isso com você que me ouve nesse dia. E eu me lembro também que quando o Senhor me disse isso, eu fiquei com muita vontade de compartilhar do Evangelho com as pessoas. As pessoas que se achegam a mim até hoje, eu não consigo não falar de Jesus. Eu não consigo não falar do que Ele fez na minha vida. Porque Ele é a minha vida. E a vida dele é mais do que abundante. Ela vai muito além de você abrir os olhos e viver. Ela é uma vida que jorra de dentro de você, que enche os seus lábios toda vez que você abre a boca para falar. Eu queria fazer uma indicação de um livro. Ele chama O Discípulo. E o nome do autor é Juan Carlos Ortiz. Eu tenho esse livro aqui na minha casa. E foi um livro que eu presenteei os padrinhos do meu casamento, quando eu me casei. E eu queria fazer a indicação para que você leia, porque uma das coisas que ele coloca lá é exatamente isso, que ele, se eu não me engano, trabalhava na Ford, e ele estava na Ford, não para receber o salário, mas para levar o reino de Deus na Ford. E de quebra, ele ganhava o salário. Muitas vezes as pessoas entram para a faculdade e elas estudam, mas elas não estão ali para estudar. Elas estão ali para levar o reino de Deus. E de quebra, elas recebem o diploma. Então, tudo na sua vida, tudo quanto você fizer, busque levar o reino de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa ser cheio dele. Você precisa dedicar não apenas um período do seu dia ao Senhor, mas passar o dia todo planejando, sabe, a tua intimidade com o Senhor. Trabalhando, lavando uma louça, fazendo um bolo, em todas as coisas que você fizer, coloque o seu coração no Senhor. Ore sem cessar. Claro que você pode tirar um tempo, e a palavra nos ensina a entrar no nosso quarto e fechar a porta do nosso quarto e a Ele orar em secreto. Você também pode pedir ao Senhor os desejos do teu coração, isso não é ilícito, mas passe o seu dia atento às pessoas que estão ao seu redor, atento aos problemas das outras pessoas, atento ao que o Senhor quer falar aos seus ouvidos, que você ministre a vida de outras pessoas. E você vai ver que você não está desperdiçando a sua juventude, que você não está desperdiçando a sua vida permanecendo solteiro ou solteira, mas que independente se você é casado ou não, se você tem algum dinheiro guardado no banco ou não, se você tem um carro ou não, independente do que você vive nessa terra, você tem um tesouro dentro do seu coração. A palavra diz que nós somos como vasos de barro que carregamos a excelência do poder de Deus no nosso interior. Sim, nós somos frágeis como vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro. E esse tesouro precisa ser repartido. Então, seja curado nessa manhã, nesse dia, de todo o seu egocentrismo, de todo o seu egoísmo, de todos os seus olhos voltados para você mesmo. Volte os seus olhos para as pessoas que estão ao seu redor e você vai ver que a seara é muito grande e que, infelizmente, ainda são poucos os trabalhadores. Mas que eu e você possamos trabalhar nessa seara e que muitas vidas se acheguem ao Senhor. Eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo faça diferença na sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.